Saudações aos queridos amigos e amigas do canal do YouTube do Grupo Mensageiros, o meu fraternal abraço, rogando a Deus, a Jesus, a Maria Santíssima, que as bênçãos do mais alto desçam sobre todos nós, sobre os nossos familiares, os nossos entes queridos, a nossa casa e muito mais do que pensamos e pedimos que Deus, na sua infinita bondade, possa fazer. Estamos aqui, reunidos virtualmente, mas não por isto menos confiantes. Continuamos sim aguardando uma melhora no quadro geral desta pandemia que abarcou todo o globo terrestre. Mas estamos aqui confiantes em Deus, na sua misericórdia, confiantes em Jesus, no seu evangelho, no roteiro que ele deixou para todos nós e confiantes também na imensa bagagem que nos deixou os benfeitores amigos para estes momentos de turbulência, né? Tudo aquilo que aprendemos presencialmente, todas as energias benéficas que desfrutamos na nossa morada de luz, estamos aqui fazendo uso dessas energias benéficas, nos mantendo com bom ânimo, com coragem, com serenidade e confiantes que dias melhores virão. Rogando a Deus, a Jesus, aos benfeitores amigos, ânimo, coragem para todos nós, para toda a humanidade, para todos aqueles que passam por maiores dificuldades, maiores perdas materiais, perdas afetivas também, que eles possam se sentir consolados e confortados na fé em Jesus, no amor e na sabedoria que Jesus, o Cristo, o Emmanuel, nos deixou. Já preparei aqui a minha garrafinha com água para que enquanto nós estivermos conectados, irmanados, unidos ao mais alto, que possamos receber em nós, no nosso corpo, na água a ser magnetizada, na nossa casa, no nosso ambiente, energias benéficas, renovadoras, restauradoras para todos nós. E vamos então ao capítulo do Evangelho que vamos discorrer no dia de hoje. Eu escolhi o capítulo 19 do Evangelho segundo o Espiritismo, A Fé que Transporta Montanhas, em que Kardec vai abrir o capítulo com uma passagem que está lá no texto do evangelista Mateus, capítulo 17, versículos de 14 a 20, em que acontece um fato com Jesus. Jesus estava retirado e quando ele vem ao encontro do povo e dos seus discípulos, eis que um homem se lança de joelho aos pés de Jesus e diz: Senhor, tende piedade do meu filho, que é lunático e sofre muito, pois muitas vezes cai no fogo e muitas vezes cai na água. Eu o apresentei aos seus discípulos, mas eles não o puderam curar. Jesus então fala: ó raça incrédula, até quando estarei convosco? Até quando vos sofrerei?
trazei-me aqui o menino. E Jesus então ameaçou, está lá no texto, o demônio, o espírito inferior, e este saiu do menino. E no mesmo instante aquele menino ficou são. Os discípulos então vieram ter com Jesus em particular e perguntaram: por que, mestre, nós não pudemos expulsar este demônio? E Jesus vai dizer então: por causa da vossa incredulidade. Pois em verdade vos digo, se tivesseis fé do tamanho de um grão de mostarda, uma sementinha pequena, diríeis a esta montanha: transporta-te daqui para lá, e ela se transportaria, e nada vos seria impossível. Nada vos seria impossível. Vejamos que em algumas passagens está também que Jesus pergunta ao homem: tu crês que eu possa curá-lo? E o homem responde, aquele pai do menino responde: sim, Senhor, eu creio, mas ajuda a minha incredulidade. Ajuda a minha incredulidade. Fortificai a nossa fé. Kardec vai comentar essa passagem dizendo que fé, confiança nas próprias forças, torna o homem capaz de executar coisas materiais que não conseguiria alguém que duvidasse de si. Mas aqui Kardec coloca que estas palavras de transportar a montanha seria no sentido moral. Que montanhas que podemos transportar? Ora, podemos transportar as montanhas das nossas imperfeições, do nosso egoísmo, do nosso orgulho, da nossa vaidade, paixões estas que, em grau abusivo, nos desequilibram e trazem sofrimento para nós e para aqueles que estão à nossa volta. Montanha da preguiça, montanha da acomodação, montanha até das crenças equivocadas que alimentamos. Com a fé poderemos sim transportar estas montanhas. Os preconceitos, o interesse material, o egoísmo, a cegueira e todas aquelas paixões orgulhosas que são tantas outras montanhas que nos atrapalham o progresso individual e o progresso coletivo. A fé robusta, nos diz Kardec, ela dá perseverança. A fé robusta, ela move as energias para que essas energias vençam os obstáculos, assim como nas pequenas coisas, como nas grandes coisas. Da fé vacilante, da incerteza, da hesitação, é que se aproveitam os adversários que nós temos que combater, primeiramente em nós. Então, esta fé tem que vencer os obstáculos que estão dentro de nós, para que possamos aumentar as nossas possibilidades e as nossas realizações. Noutra acepção também, Kardec, o codificador da doutrina espírita, que estruturou o Livro dos Espíritos, o Evangelho, ali selecionando os melhores textos, as melhores mensagens, para que nós entendêssemos as leis que nos regem, disse também que entende-se como fé a confiança, certeza na realização de uma coisa,
certeza em realizar-se um determinado fim. A fé dá uma espécie de lucidez que permite que se veja em pensamento a meta que se deseja alcançar e os meios de chegar até lá. Olha só, Thomas Edison, americano, inventor de vários aparelhos que promoveram um avanço tecnológico no nosso mundo, o inventor da lâmpada elétrica, conta-se que ele já estava em mais de 900 tentativas de concluir o seu invento, a lâmpada elétrica, quando um dos engenheiros auxiliares chegou para ele e disse que ele deveria desistir. Afinal de contas, ele já tinha feito mais de 900 tentativas. Ele deveria desistir. E ele, pelo contrário, disse não. A cada tentativa errada, eu estou mais próximo de chegar naquilo que eu busco, a conclusão do meu invento. Então, Thomas Edison tinha certeza que ele atingiria aquele fim. A fé é um sentimento inato no ser humano, nos diz esse capítulo 19 do Evangelho segundo o Espiritismo. A fé, ela é inata e ela está em todos os homens, mas é necessário que nós a desenvolvamos, que nós a alimentemos, que nós procuremos estudar para abrir as possibilidades de entendimento do nosso raciocínio, da nossa razão. Nos diz Kardec também que a fé sincera e verdadeira é sempre calma, faculta a paciência que sabe esperar, porque tem o seu apoio na inteligência e na compreensão das coisas. A fé sincera e verdadeira tem a certeza de chegar ao objetivo visado. A fé vacilante sente a sua própria fraqueza. Quando estimula o interesse, torna-se insípida e julga suprir com a violência, com a força. O intento visa suprir com a violência e com a força o que lhe falta em robustez de inteligência, de raciocínio. A calma na luta é sempre um sinal de força e de confiança, e a violência, ao contrário, denota fraqueza e dúvida de si mesmo. Cumpre também não confundir fé com presunção. A verdadeira fé se conjuga com a humildade. Aquele que a possui deposita mais confiança em Deus do que em si mesmo, por saber-se que é um instrumento da vontade divina e que nada, ninguém, pode nada sem Deus. Por esta razão é que os bons espíritos lhe vêm em auxílio. A presunção é menos fé e mais orgulho, e o orgulho é sempre castigado, cedo ou tarde, pela decepção das ilusões a que o ser orgulhoso se infligiu. O poder da fé se demonstra, nos diz Kardec, de modo direto e especial na ação magnética, pelo intermédio da fé, desse magnetismo. O homem atua sobre o fluido universal, que abarca todos os seres e a todos nós, pelo pensamento, pela
força de vontade, pela fé, ele modifica as qualidades deste fluido, lhe dá como que uma impulsão irresistível. Daí decorre que aquele que alia a um grande poder fluídico, normal, que todos nós temos o que inclusive se chama de bioenergia. Todos nós temos essa energia vital, esta energia magnética. Mas quando juntamos a ela uma fé ardente pela nossa vontade dirigida ao bem, o ser pode operar singulares fenômenos de cura, de atenuação da dor, tidos antigamente como prodígios, mas que não passam de efeito de uma lei natural. Tal o motivo de Jesus dizer aos apóstolos: se não o curastes, é porque não tinhais fé. A fé religiosa é uma condição da fé inabalável. Só que o Espiritismo nos orienta a ter uma fé raciocinada, uma fé que não se afaste da razão, uma fé que abarque o conhecimento que nós temos dos fenômenos. E muitos fenômenos chamados sobrenaturais na antiguidade, o Espiritismo vem explicá-los pelo entendimento desta força que nós usamos, da vontade, no nosso magnetismo dirigido para o bem. Permitido por Deus, o homem pode fazer sim grandes prodígios. Em certas pessoas, a fé parece ser inata. Uma centelha basta para desenvolvê-la, mas é que este ser já a trabalhou, já a aprimorou, já se esforçou para desenvolver este sentimento que é natural em todos nós. A fé é inata em todos nós, mas muitos já cresceram e compreenderam porque fizeram um esforço, se não nesta vida, em outras vidas. E às vezes basta um acontecimento fortuito e ela vem e preenche o ser das melhores energias, das melhores vibrações, das melhores expectativas quanto ao futuro. Fé é certeza, certeza das coisas que não se veem. E neste capítulo 19, da fé que transporta montanhas, temos aquela passagem que Jesus, quando saía de Betânia, teve fome. Jesus teve fome. Então, ele se aproximou de uma figueira que ele viu ao longe, estava enfolhada. Esta passagem está no Evangelho de Marcos, no capítulo 12, versículos 12, 13 e 14, em que Marcos diz que no dia seguinte, ao sair de Betânia, Jesus teve fome e, vendo ao longe uma figueira com folhas, foi ver se encontrava algo nela. E, chegando-se a ela, nada encontrou senão folhas, pois não era tempo de figos. Olha que interessante, não era tempo. Em resposta, o evangelista anotou que Jesus disse que ninguém mais comeria fruto daquela figueira. Vamos estudar um pouquinho esta passagem. Esta passagem de Marcos está depois
da entrada triunfal de Jesus em Jerusalém. Entrada que aconteceu um pouco antes da Páscoa, que aconteceu num domingo, provavelmente no mês de abril. Naquela época, em abril, a figueira florescia e só daria frutos posteriormente. Mas Jesus vai até ela. Interessante, Jesus teve fome. Vamos nos lembrar que Jesus saía da casa das irmãs Maria, Marta e Lázaro. Inclusive, nós temos aquela passagem evangélica maravilhosa em que Maria se senta aos pés de Jesus e Marta fica inquieta preparando, com certeza, ali um desjejum para Jesus. E vira-se para o mestre e diz: Senhor, não te incomodas que eu esteja aqui atarefada e que Maria fique aos seus pés ouvindo e não venha me ajudar? E aí Jesus diz a célebre frase: Marta, Marta, tu estás atribuladas e te incomodas com tantas coisas, no entanto, uma coisa só é necessária. E Maria escolheu a melhor parte, e esta não lhe será tirada. Melhor parte. Vamos lembrar de outro ensinamento do Cristo que disse: buscai o reino de Deus e sua justiça, e tudo mais lhe será dado por acréscimo de misericórdia. Então, Marta critica Maria, mas Maria estava ali, escolhendo a melhor parte, colocando em primeiro lugar as coisas do Espírito, o reino de Deus, e esta de maneira alguma lhe seria tirada, porque as coisas do Espírito, o ladrão não rouba, a ferrugem não corrói, esta nunca nos será tirada. Mas nesta outra passagem, temos também que Jesus teve fome e nos intrigamos. Que fome era esta de Jesus? Fome de quê, né? Se Marta era tão diligente, era tão boa hospedeira, Marta não deixaria Jesus sair com fome. Fome de quê? No livro Nosso Lar, obra maravilhosa, psicografada por Francisco Cândido Xavier e ditada pelo espírito André Luiz, temos um capítulo 18, intitulado Amor, Alimento das Almas, em que Dona Laura conversa com Lísias, seu filho, e explica para André, que está ali recém-chegado no Nosso Lar, na colônia Nosso Lar e na casa de Dona Laura. Dona Laura explica a André Luiz: nosso irmão talvez ignore que o maior sustentáculo das criaturas é justamente o amor. A alma em si se nutre somente de amor. E Deus é amor, segundo João. E Jesus, que veio nos representar a Deus, é amor. Está lá em Atos dos Apóstolos. Em Deus existimos, nos movemos e temos o nosso ser. Deus é amor. Os afetos da alma, nos diz também a psicografia de Francisco Cândido Xavier, ali no livro Boa Nova, ditado por irmão X, que os afetos da alma são os caminhos misteriosos que nos ligam a Deus. E no livro Nos Domínios da Mediunidade também,
obra psicografada por Francisco Cândido Xavier e ditada por André Luiz, nós temos uma orientação que eu gosto muito, que é da lei, que as nossas maiores alegrias sejam recolhidas ao contato daqueles que, em nos compreendendo, permutam conosco valores mentais de qualidades idênticas às nossas, como as árvores que crescem juntas oferecem maior coeficiente de produção, se colocadas juntas das suas companheiras de mesma espécie. Então, sempre o amor e esta troca de afeto e de amor entre as criaturas. Sempre o amor. Tudo passa, só não passa o amor. Isto me faz lembrar de um poema que eu atribuo a Francisco Cândido Xavier, que é uma versificação da carta de Paulo sobre o amor. Mesmo que eu cantasse santas melodias, se o amor faltasse, nada valeria. Mesmo que eu falasse muitos idiomas, se o amor faltasse, ai dos meus diplomas, porque nesta vida tudo passa, tudo perde o seu valor, só não passa o sentimento do amor. Ainda mesmo que eu doasse todos os meus pertences, se o amor faltasse, que sentido teria? Ainda que eu tivesse o dom de profecia, se o amor faltasse, que sentido teria? Porque nesta vida tudo passa, tudo perde o seu valor, só não passa o sentimento do amor. Da mesma forma que o amor nos glorifica e transforma tudo num caminho, numa luz, também nos faz sofrer, nos faz chorar, nos crucifica, e tem por vezes a paixão e tem a cruz. Mesmo assim compensa este amor sofrido, que torna a vida intensa e que lhe dá sentido, porque nesta vida tudo passa, tudo perde o seu valor, só não passa o sentimento do amor. Paulo nos diz que o amor é paciente, o amor é bondoso, o amor não é invejoso, não é presunçoso e nem orgulhoso. O amor não é arrogante, não é egoísta, não busca o seu interesse, não exige que faça-se o que ele quer. O amor não se irrita e não se melindra. O amor não guarda rancor. O amor não se magoa, não suspeita mal. O amor não folga com injustiça, mas folga com a verdade. O amor tudo sofre, o amor tudo crê, o amor tudo espera e o amor tudo suporta. Por misericórdia divina, o amor jamais acaba, continua sempre. O amor jamais acaba. E entre as virtudes teologais, a fé, a esperança e o amor, a maior delas é o amor. O amor é fruto da fé. E a fé, nos diz Tiago na sua epístola, a fé, ela tem que ser com obras. Diz Tiago na sua epístola: tu tens fé e eu tenho obras. Mostra-me a tua fé sem as obras e eu te mostrarei as minhas obras pela fé. Então, o amor é doação. Tudo que doamos temos anotado em nosso favor na contabilidade divina. E tudo que retemos, um dia teremos que deixar, com exceção do conhecimento espiritual e das boas obras. As boas obras, o bem, é o nosso advogado em qualquer parte, nos diz Francisco Cândido Xavier.
e Deus nos auxilia sempre. Permite-nos possuir para que aprendamos também a auxiliar. Deus é amor, nos ama e derrama as suas bênçãos e as suas graças sobre todos nós continuamente. Que possamos nos conectar através da fé com essas energias do bem, do amor, da corrente da paz, energias benéficas, de bom ânimo, de coragem, e que possamos alimentá-las com as nossas boas obras no bem, para que abramos em nós ressonância e um canal receptivo nesta retroalimentação. Fé, boas obras, amor, compreensão, esperança, tolerância, bom ânimo, coragem, mas sempre tendo o móvel de todas as nossas ações, o amor, exemplificado pelo Cristo, ensinado por Ele. Muita paz a todos, muita fé em Deus, muito amor, muita coragem e até o nosso próximo encontro. Fiquem todos com Deus.